Meus amados e queridos irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos abordar o tema As 70 Semanas de Daniel. Pastor Israel, o que é 70 Semanas de Daniel? É o tempo determinado de anos que Deus deixou para que a nação de Israel pudesse ser purificada até que entrasse no milênio. Vamos entender? Quando aconteceu isso? Quando aconteceu esse início? Lembramos, irmãos, que a nação de Israel, ela foi levada para o exílio no ano 606, aproximadamente, nessa época, pela Babilônia, e ficou presa por 70 anos ali em cativo. Quando Daniel leu que o período já tinha terminado, Deus então revela para Daniel que a nação vai ter 70 semanas de tempo até ser purificada totalmente para poder entrar no reino milenial de Cristo. Vamos lá? Quando você lê lá em Neemias, do capítulo de número 2 e do verso de número 1 até o verso do número 8, ali se inicia as semanas de Daniel. Ela vai até quando Cristo surge na história. Quando Cristo surge na história, já se passaram 69 semanas de Daniel. Aí tem um período de tempo que cessa, porque quando Cristo surge na história, ele morre e depois é levado para o céu, ele sobe para o céu, dá início à época da igreja, que se chama a época dos gentios. Esse período é um período indeterminado de tempo, porque é profético, porque o lapso desse período está baseado lá em Tito, do capítulo número 2, do verso 13, que diz que estamos aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, esse período é um período profético que pertence à igreja, que a igreja está aguardando a volta de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, aí sim vai entrar o período de tribulação, que são 7 anos. Esse período de tribulação, conhecido como angústia de Jacó, ele vai completar as 70 semanas de Daniel. Lembrando que quando Cristo surge na história, completou 69 semanas de Daniel. 69 semanas de Daniel, que é uma semana de tempo de Deus para os judeus. Mas quando Cristo surgiu, entra agora o tempo da igreja, que se chama a época dos gentios, que é o tempo profético da igreja, que é um tempo indeterminado, porque é um tempo profético. A igreja está aguardando a bendita esperança. Quando a igreja for arrebatada, vai dar início os 7 anos de tribulação, que completa as 70 semanas de Daniel, tá bom? Agora eu já quero convidar você que abre a sua Bíblia, por favor, lá em Daniel, do capítulo de número 9, do versículo de número 25 até o verso de número 27. Eu vou expor para que você possa entender. Eu vou expor pontualmente cada tópico e dar uma explanação para que você possa entender, tá bom? Versículo 25 do livro de Daniel, capítulo 9, diz assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Lembra que eu falei lá em Neemias, do capítulo número 2 e do verso de número 9, ou melhor, verso de número 1 até o verso 8, foi daí que saiu a ordem. Até ao Messias, até quando Cristo veio. O príncipe
7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas com mais 62 semanas dá 69 semanas. Então, até quando Cristo surge, dá 69 semanas. Aqui para porque surge agora o período que é profético, que é o período da igreja. Lembra que eu falei que a igreja, esse tempo da igreja é um tempo profético, que é um tempo indeterminado, que a igreja ela aguarda lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, que a igreja aguarda a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ela aguarda, porque é um tempo profético. Quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, aí sim, inicia-se a última semana, que são os 7 anos de tribulação, a qual o anticristo vai surgir. Entendeu? Vamos lá agora, para que você possa ter uma compreensão melhor. Aí ele fala aqui, ó. O príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão. Quer dizer que Neemias vai edificar ali totalmente Jerusalém. Mas em tempo de angústia, olha só, toda a história da nação dos judeus, desde Neemias retornando, eles vão passar pelo processo de angústia. Vamos para você entender. Ao versículo número 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ele é morto. Pá. Depois ele é tirado, quer dizer que ele foi arrebatado. Na história, a história fala que ele morreu. Mas o lado profético fala que ele ressuscitou. Olha só, a história fala que ele morreu. Mas o lado profético diz que ele ressuscitou. Que a igreja é profética. Vamos lá. O que adivinha? Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Quando Cristo ele ressuscitou e subiu ao céu, que entrou a época dos gentios, da igreja, 70 anos depois que Cristo é levado ao céu, Jerusalém foi destruída. Os judeus foram espalhados no mundo todo. O general Tito, que era um general de Roma, ele veio e destruiu Jerusalém e espalhou os judeus para o mundo todo. Os judeus agora são assolados na história. Você vê, Adolf Hitler, por exemplo, exterminou milhões de judeus. E na história você vê. Hoje, por exemplo, você vê o que está acontecendo no Oriente Médio. Os judeus são atacados. Isso daí faz parte do processo de Deus para com a nação de Israel. Por enquanto que a nação de Israel estiver na linha profética do tempo da igreja, eles vão ser purificados, vai ter guerra, vai ter morte, vai ter isso e tal. A igreja continua militante, porque é lado profético. A igreja é profética, é o domínio de Deus na igreja. E tem uma palavra de ordem de Deus, que nem as portas do inferno pode prevalecer contra a igreja. Ela vai militar até no arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, agora o versículo 27. E ele afirmará um concerto com muitos por uma semana. Então, por quê? Lembra que está faltando uma semana, que são a tribulação, são 7 anos de tribulação. Do versículo 27 de Daniel 9, você vai aparecer o anticristo e ele afirmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quer dizer que ele vai surgir, vai trazer uma falsa paz com muitos. Não vai ter guerra contra os judeus. Durante 3 anos e meio vai ter uma falsa paz. Quando os judeus percebem que ele não é o Messias, que ele exige a ser adorado, então ele quebra ali o pacto. Então passa a ter a perseguição dos judeus. E nesse momento, várias nações, 10 nações que são confederadas do anticristo,
vai tentar destruir os judeus e ter uma guerra maciça mesmo, os judeus contra essas 10 nações. Muitas nações não vão aderir, não vão aceitar, vão ficar neutra e não vão destruir a nação de Israel. Quando nessa guerra que os judeus percebem que eles estão perdendo, então os judeus, no final da tribulação, os judeus vão gritar socorro, vão pedir socorro para Yahvé, porque eles não têm socorro de lado nenhum. E quando ele gritar o socorro, pedindo socorro a Yahvé, o céu vai se abrir e todos os olhos verão o Messias vindo montado em um cavalo branco, e na sua perna vem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com suas vestes salpicadas de sangue, vindo hordas e mais hordas de anjos. A natureza como sendo um segundo exército de Deus, sacudindo totalmente o espaço, naquele momento de vendaval tudo. A igreja vindo montada em cavalo branco. Os judeus, quando olharem e ver as vestes salpicadas de sangue do Messias, os judeus vão lembrar que ele veio, mas foi repudiado. Os judeus o negaram e o mataram. E quando os judeus vê que ele tinha vindo e foi crucificado por causa das vestes salpicadas de sangue, os judeus vão se arrepender e vai descer o espírito de adoração. O Espírito Santo vai vir sobre os judeus, vai ter um espírito de adoração. Os judeus vão entrar em pânico em relação de adoração, vão adorar Cristo. E nesse momento, quando ele descer na face da terra, colocar seus pés no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai fender, vai surgir um tipo de um vale, chama Vale de Josafá. Os judeus vão fugir por esse vale, você pode ler lá em Zacarias 14, versículo do número 1 até o versículo 4. Você vai ver essa passagem. E Cristo então vai descer os exércitos do anticristo, vai prender, vai colocar no lago de fogo o falso profeta e o anticristo, vai prender Satanás por 1000 anos, vai dar início ao julgamento das nações. Ele vai julgar as nações, a nação que apoiou os judeus vão ficar do lado direito, a nação que não apoiaram os judeus, que foram contra os judeus, vão ficar do lado esquerdo, que vai ser separado dos carneiros, dos bodes, e ali essas nações vão ser destruídas. As outras nações que apoiaram os judeus, que guardaram os judeus, que protegeram os judeus, que deram refúgio para os judeus, vão ter acesso de entrar no milênio. A nação de Israel vai governar no milênio por 1000 anos. Que glória, que glória, que glória, glória a Deus. E a palavra do nosso Deus se cumpre. Então, o que nós aprendemos que as 70 semanas de Daniel se cumpre no final da tribulação. Tá bom? Então você aprendeu o quê? Quando Neemias recebe a ordem do rei para fazer a reforma dos muros de Jerusalém, até o surgimento de Cristo gera 69 semanas de Daniel, que é o tempo de Daniel. Cristo surge, é arrancado, morto, mas ressuscita. Surge então o período dos gentios, que é o período da igreja, período profético. Os judeus ficam sofrendo no mundo, e agora é a igreja que está dominando. Depois, quando Cristo vem buscar a igreja, dá início à tribulação, que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Cumpre-se então o ciclo. Então Cristo, quando ele volta, aí cumpre-se o ciclo das 70 semanas de Daniel, qual a nação de Israel vai governar por 1000 anos. Tá bom? Que Deus te abençoe e te prospere muito.